não deixou a direção da Folha por pressão política, sob a ameaça de que fechariam o jornal se ele continuasse na direção. O jornal era comunista, que aqui era um foco de comunistas. O Paulo Franco, que já estava preso, ligou para a redação do jornal dizendo que eles queriam só me ouvir. Eu era presidente da empresa e era diretor responsável do jornal, era editor do jornal, e eles queriam me ouvir, então eu fui me apresentar. Fui para a Vila Militar, nos apresentamos e ficamos 2 meses presos. Sim, eu fui ameaçado pelos órgãos de repressão naquela época, de várias maneiras. 2 vezes fui preso. E no fim, aliás, as pessoas tiveram êxito, porque eu saí da vez exatamente em função dessas pressões, que eram centralizadas na pessoa do Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, e era uma figura muito forte naquele momento. O caso mais notório e mais conhecido de todos nós, pela sua notoriedade, é o caso de Vladimir Herzog. Então, um homem erudito, um homem de letras, um intelectual. Ele vai ser procurado pelo DOI-CODE num determinado dia, no dia 24 de outubro de 1975. Ele, naquele momento, faz uma negociação com que seriam os seus algozes futuros do dia seguinte, dizendo para não ir depor no dia 24, e ele mesmo, por sua conta e risco, no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, se apresenta no DOI-CODE. O DOI-CODE queria literalmente trucidá-lo no período de algumas horas. Às 2 horas da tarde ele já está morto. Eu não tenho convicção que era para ter sido morto, porque eu sei o que é uma pessoa assustada e não preparada. Porque você sabe que, normalmente, os homens da subversão eram homens preparados, eram soldados como nós. Eu ficava impressionado com a decisão, com a disposição para a luta, nitidamente Herzog não era preparado por isso. Às vezes eu fico pensando, um homem não preparado e assustado faz qualquer coisa, até se mata. Foi torturado e foi morto. E as pessoas que prepararam o corpo do Herzog perceberam que ele estava muito machucado. Não tinha sido suicídio, não, tinha sido pancada mesmo. Qual que é o momento em que acontece a chamada imprensa alternativa? Os historiadores que trabalham com esse tema chegam a dizer que basicamente é com o lançamento do Pasquim, estamos no ano de 1969, que você vai ter o início da chamada imprensa alternativa. Mas atrás do Pasquim existe uma quantidade gigantesca, enorme de jornais que fizeram a cabeça e que foram importantíssimos para as pessoas. O jornal Opinião que nós fundamos na década de 70, ele, com a sua atuação bastante independente, ele ajudou bastante a abertura política que veio ocorrer no final dos anos 70 e 80. O caso do jornal Opinião é um caso lapidar de destruição pela ação da censura. Não dá para você jogar com a censura. Uma censura que leva as suas matérias prontas no início da semana e que vai te devolver essas matérias na quinta-feira, quando essas matérias já estão velhas. Olha o muro, olha a fonte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Bom, antes de mais nada havia o DIP, que era um departamento suavizante de propaganda dos feitos do governo ditatorial, mas que exercia uma censura severa sobre os jornais. Os jornais não podiam desfrutar do poder de crítica contundente, crítica esta que poderia, acumulando-se, se transformar em uma oposição organizada. O jogo começou mal. 3 bolas dos primeiros 5 minutos. O Departamento de Imprensa e Propaganda mandava todos os press releases, todos tinham que publicar igualmente. Quando o jornal Estado de São Paulo recusou, houve a intervenção dele. Mas eu acho que Getúlio nunca teve imprensa, principalmente em 1954, ele não tinha um jornal que o defendesse. Você vê a história da última hora? O Wagner consegue trazer o Getúlio, atrair o interesse do Getúlio para o lançamento do jornal, usando diretamente esse argumento: o senhor não tem imprensa. A Última Hora foi um jornal, certamente, que tinha uma visão
de defender os interesses políticos partidários de um governo constituído, de um partido político e de dois partidos políticos legitimamente constituídos. No entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo, coisa que hoje em dia é natural se ver, financiamento aos jornais, às televisões, etc. E, no entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo. Mas a carestia, naquele momento, estava também determinando um grau significativo de impopularidade do Getúlio, o que possibilitou vamos dizer, que se incrementasse aquela agitação feita pelo Carlos Lacerda com um contingente militar para a tentativa de derrubar o Getúlio, sempre sob a acusação de que, sob a capa democrática, estava o velho, autoritário. Eu sempre estive na linha, né, dos combatentes, compreendeu? A ação política de Carlos Lacerda. Então, no dia da nossa posse no Congresso, Lacerda também tomando posse como deputado federal. Eu não vou interpelar esse sujeito. Fui para o microfone ali, fiquei nas proximidades do microfone. E a mesa fazendo a chamada. Fulano e tal, assim eu prometo. Do juramento, né? Fulano e tal, assim eu prometo. Pô, Carlos Lacerda, antes ele dizia assim eu prometo. Olha, senhor presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro a democracia, está pregando o golpe lá fora. Não deu tempo de nada, ele cortar o microfone, acompanhar aquele barulho. Foi aquela ovação no Congresso, compreendeu? E ele ficou, compreendeu? O que é isso? O que não é isso, compreendeu? Porque quem depende do governo, financeiramente, tem que ser acessível a pedidos oficiais, na verdade. Quais são os jornais, os órgãos que não dependem do governo? Eu cito dois com tranquilidade, e só dois. Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Globo é grande demais, tem muitos interesses, né? Jornal do Brasil está acabando. O que mais? Eu acho que essa é uma situação abusiva, incompatível com a democracia. O Brasil gasta muito dinheiro com a publicidade oficial. Essa publicidade oficial, ela evidentemente que ela não é democrática, ela é distribuída de acordo com opções políticas, e isso eu acho que compromete, joga macula um pouco o processo da imprensa, da liberdade de imprensa. Os donos de jornal são grandes empresários. E o empresariado brasileiro é extremamente conservador. Então, em casos de disputa majoritária, a tendência dos donos de jornal é favorecer mais os candidatos conservadores. O caso clássico é a famosa edição do debate entre Lula e Fernando Collor pela TV Globo na véspera da eleição. Foi uma clara edição partidária. Foi uma edição em que a TV Globo tomou uma posição a favor de Collor e aparentemente foi decisiva na vitória do famigerado Fernando Collor contra o Lula. Evidentemente que a imprensa escolheu um candidato. Isso, que o debate tenha sido editado ou não tenha sido editado, eu acho isso uma coisa menor, mas que a imprensa escolheu um candidato, né? E o candidato escolhido pela imprensa foi o Collor, não foi o Lula. A relação dos políticos com a imprensa é uma relação, de um lado, conflituosa e, de outro lado, harmoniosa. Ela é conflituosa na medida que a imprensa fiscaliza, digamos, a atuação de todos os setores, público, executivo, legislativo, judiciário. Mas onde ela encontra um campo mais fértil para a crítica é no legislativo. Por exemplo, um deputado faz uma coisa inadequada. Começa-se um processo de apuração, depois de cassação. Aquilo lá compromete toda a instituição. Quer dizer, a imprensa não focaliza o caso do fulano, mas há uma certa generalização em relação àquele episódio. E isso eu acho ruim, porque a instituição legislativa é uma instituição muito importante para a democracia. Aliás, eu costumo dizer que legislativo e imprensa são irmãos siameses. Quando vem um movimento centralizador, a primeira coisa que ele faz é abater o legislativo.
A segunda é abater a imprensa. A imprensa sempre foi pautada pelos políticos. E, evidentemente, é que os jornais, tendo essa proximidade com o poder político, eles refletem certos interesses do poder político e, por sua vez, os políticos percebem o que está nos jornais e dão seguimento a isso. Então é uma bola de neve. Eu tenho a impressão de que nós estamos ainda bastante longe de você ter uma imprensa rigorosamente isenta e rigorosamente equilibrada, equidistante. Vai levar muito, mas muito